olha só, o que é que não é um gestor territorial rural? O que não é um gestor territorial rural, e uma coisa que muitas pessoas acham que é o cara que trabalha com um sistema cadastral, o cara que gera uma documentação que o imóvel rural precisa. Por exemplo, aquele carinha lá da sua região, que às vezes pode ser você, tá, que está assistindo essa live, que trabalha com cadastro ambiental rural, que normalmente quem solicita, você desenvolve esse sistema cadastral junto ao Ministério do Meio Ambiente ou órgão ambiental do seu estado, tá? O cara que trabalha com cadastro ambiental rural, ele desenvolve a documentação do CAR, tá? Mas ele não é um gestor territorial rural. Ele não trabalha com combo rural. Um outro exemplo do que não é um gestor territorial rural é aquele cara que trabalha com georreferenciamento e certificação e que muitas pessoas acreditam que a gente fazer a gestão do território rural é fazer georreferenciamento e certificação. A única maneira que eu tenho de levantar dados do imóvel rural, de cadastrar o imóvel rural junto aos órgãos competentes, é fazendo georreferenciamento e certificação. Esse cara não é um gestor territorial rural, tá? Esses, Santi, são exemplos de pessoas que é o que a gente justamente chama de profissional de um cadastro só, que é aquele cara que trabalha com apenas um sistema cadastral, tá? Executa serviços importantíssimos para o imóvel rural, ninguém está negando isso, serviços importantíssimos para o imóvel rural, mas que não resolvem o problema de regularização do imóvel rural. Que pelo fato de executar aquele único sistema cadastral, ele não deixa da propriedade estar irregular, mesmo fazendo um georreferenciamento de certificação, ou um cadastro ambiental rural, ou um CCIR, que seja, ou um ITR. Quando você trabalha com um sistema cadastral apenas, você não resolve o problema de regularização do imóvel rural, ou seja, você não é um gestor territorial rural, você é um profissional de um cadastro só. Esse é um bom exemplo do que não é um gestor territorial rural e que muitas pessoas acham que seja, né? Perfeito. Porque se você for pensar bem, ao fazer um cadastro apenas, por exemplo, quando o advogado, né, ele vai ali regularizar o imóvel rural, né, de posse para domínio, né, ele vai enquadrar ali talvez numa ação de uso capião, né, talvez numa regularização daquele contrato de compra e venda que foi feito, talvez outras estratégias para regulação de posse, titulação, ele vai entender ali que ele vai precisar entrar com aquele processo. Mas só aquele processo não basta, né? Vão vir outros documentos ali, vão ser necessários outros documentos, né? Então, esses profissionais, né, como você falou aí também, o próprio profissional que faz o referenciamento, né, o profissional que faz o CA, o profissional que faz CCIR, TR, contador, eles acabam gerando outras demandas para o proprietário de imóvel rural. Então, o gestor de imóvel rural precisa entender de todos os cadastros. Senão, vai acontecer que essas demandas vão ser criadas e não vão ser resolvidas, né? E a palavra gestor é isso, né? Ele vai entender de todos esses cadastros, né? E vai conseguir dar a solução para aquele proprietário de imóvel rural, né? Então, ele vai conseguir dar o diagnóstico, né? Opa, é assim que se resolve. E não só uma vez, né? Como várias vezes. Opa, eu vou fazer isso aqui agora, como é que eu faço? Opa, é esse caminho que você precisa seguir, né? Como o próprio nome já diz, né? Gerir o imóvel, né? Então, você não consegue gerir o imóvel entendendo apenas de uma coisa, de um cadastro só, tá? E se você que está aí, que é o profissional de um cadastro só, advogado, agrimensor, você profissional que faz a declaração do ITS, CCIE, que faz o CAR, que faz ali a regularização no próprio cartório, fique aqui com a gente, porque é justamente isso que é essa grande sacada que você precisa entender para muitas vezes mudar o seu posicionamento e conseguir atingir um alto faturamento na regularização de imóveis, tá? Então, esse entendimento do que é o gestor do imóvel rural, talvez seja isso que você precisa ter para mudar aí o seu modo de ver a regulação fundiária rural. E você também que está chegando aí, é legal, melhor ainda, porque você já vai chegar nessa área e entender qual a melhor forma de empreender na zona rural e absorver aí
essa profissão que é o gestor do imóvel rural. Mas, Murilo,